Deuteronômio. Está na Bíblia, cara. Deuteronômio 7. 7 a 9. Vamos ler. Pegue aí sua Bíblia. O Senhor não se afeiçoou a vocês, né? Os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com a mão forte da escravidão, da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem os seus mandamentos. Pai, que o Senhor venha dirigir esta manhã, Pai, como o Senhor dirige sempre, e que seja o seu Espírito Santo a falar aos corações, que seja o teu Espírito Santo a trabalhar em cada um, que essa palavra vá de encontro à necessidade de cada um, que essa palavra venha transformar cada vida aqui, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, aleluia. Aplauda o Senhor porque Deus é fiel. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Glórias a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Mas só Ele é fiel? Então os corintianos também são fiel. Olha, tem corintiano aí, tamo junto. Quem fez o ru aí? Eu sou um corintiano meia boca. Mas que assunto meio demodê, fora da moda, falar sobre fidelidade, né? Porque hoje quando você fala de ser fiel, a moda é assim: eu sou fiel a mim, eu sou fiel aos meus, ao que eu quero, eu sou fiel aos meus propósitos. E o problema de ser fiel a si é que essas pessoas que são fiéis a si mesmo, elas são mutáveis. Um dia você está feliz, aí você mantém a sua fidelidade ao que te dá felicidade. Se aquilo não te dá mais felicidade, você vai arrumar outra pessoa, outro local, outra coisa para ser fiel. Você quebra a sua fidelidade de uma forma, e aí não existe mais fidelidade. Então esse lance assim, eu sou fiel a mim, quando você é tão falho, é uma falsidade, é uma balela, porque não tem como, porque a fidelidade ela dá a entender que é algo imutável. Isso é ser fiel. Então, aquela promessa que muitos fizeram quando casaram, né? Ser fiel até a morte. No fim, o que morre é a fidelidade. Porque as pessoas simplesmente elas começam a ser fiéis àquilo que elas sentem na hora de ser fiel. E esse lance de fidelidade, ela é tão forte que as marcas hoje em dia, o que elas procuram? Fidelizar o cliente. Todo mundo quer fidelidade, mas ninguém quer entregar a sua fidelidade. No dicionário nós temos a seguinte, a respeito de fidelidade: ela é a característica ou qualidade do que é fiel, do que respeita alguém ou algo, que tem lealdade, constância nas afeições e nos compromissos assumidos com pessoas ou instituições, compromisso de não cometer traição ao parceiro em uma relação amorosa, propriedade que um instrumento, por exemplo, a balança, apresenta em acusar, sempre a mesma leitura do resultado a ser submetido. Ou seja, não importa o peso que você suba na balança, ela sempre vai dar o peso exato. Então, não importa as intempéries que você possa sofrer, você sempre vai responder daquela mesma forma, porque você é fiel. Então, fidelidade, ela
ela contempla isso. Falando em balança, tinha um cara que apareceu aqui na igreja, cara, chamava Líndio. Pensa num bicho grande. O cara era alto, quadrado, eu me sentia pequeno perto dele. Onde ele está em casa, eu falei: ô Líndio, quanto você pesa? Ele falou: 150. Eu falei: 150 nada, cara, você pesa mais de 200. Não, 150, não sei o quê. Eu falei: ó, minha balança pesa até 150 quilos. Vamos ver aí se você está lá, então. Aí eu subi em cima da balança, o meu peso apareceu lá, que eu não vou falar para vocês. Aí sobe o Líndio, que agora está magrinho. Quem conheceu o Líndio está magrinho, cara. Não está bonito porque ele é feio, mas ele está magrinho. O Líndio some em cima da balança, a balança que era para ser fiel, o que aconteceu? Pifou, velho. Aguentar até 150 quilos. Eu falei: agora você vai me dar uma balança, cara. Então, nem a balança foi fiel ali, não aguentou. Mas Deus, Ele é fiel. A fidelidade vem do latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com o que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro. Então Deus é leal, Deus é confiável, Deus é honesto, Deus é verdadeiro, Deus é fiel. E é nessa hora que você aplaude o Senhor com força. Não perca a oportunidade de adorar a Deus. Agora é importante que nós entendamos isso, porque precisamos entender que Deus sempre está certo, mesmo quando nós estamos errados. Deus, Ele é forte quando nós somos fracos. Deus, Ele está lá quando ninguém mais está. Isso é a integridade de Deus que estabelece a nossa fé. A nossa fé, ela não é construída sobre um homem. A nossa fé não é construída sobre um pregador. A nossa fé não é construída sobre um edifício. A nossa fé não é construída sobre uma religião, sobre uma placa, sobre o adesivo que você coloca no seu carro. A nossa fé, ela é firmada em cima do Pai de toda a fidelidade. A fidelidade de Deus por nós, ela é tão forte que ela escapa de todo tipo de compreensão humana. E é sobre fidelidade que nós vamos falar hoje. Cara, é um assunto tão forte que é difícil achar, às vezes, alegorias ou metáforas. Quando Jesus estava falando do sermão do monte, ele fala sobre várias coisas, e às vezes ele também, quando ele usava parábolas para pregar, sempre usava uma história para ilustrar. Agora, o que é que a gente pode ilustrar sobre fidelidade? E a primeira coisa que eu lembro sobre a fidelidade de Deus, na verdade, é que Deus cumpriu a promessa feita para Abraão 400 anos depois dele ter morrido. Deus, Ele é tão fiel que Ele cumpre uma promessa que Ele fez para um homem morto. Você faz um empréstimo no banco. Quer gente mais cruel que banco? O banco está nem aí se você está passando necessidade ou não. Ele vai lá e vai cobrar você, certo? O banco tem essa fidelidade de cobrar você, certo? Você deve, ele vai te cobrar. Se você morre, o banco não vai mais te cobrar. Ele não é fiel. Deus é mais fiel que um banco que te cobra. Porque mesmo que você morra, as palavras dele vão se cumprir sobre a vida dos seus. Vai seguir adiante. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus é Deus, Ele fala e pronto. Deus fala assim: eu sou uma rocha, eu sou imutável, eu sou um lugar seguro. Deus não tem Alzheimer. Deus se lembra de tudo que promete, e Ele ainda mais, Ele te conhece. Deus, Ele te conhece tanto, e a fidelidade dEle não é sobre você,
para ele, mas é sobre ele para você. Salmo 139, do 13 ao 16, fala assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava ainda sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, antes de qualquer dia existir. Olha só, Deus te conhece antes mesmo de você nascer, e Ele já tinha planejado um plano maravilhoso e excelente, e em cima desse plano Ele é fiel, Ele é firme. Eu te conheci de antemão. Então não é sobre você conhecer a Deus, é sobre Deus te conhecer intimamente. A fidelidade dele é essa. Tiago 1,17 fala assim: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. O nosso Deus, Ele não muda. As palavras deles não mudam, as promessas dele para a sua vida não mudam, porque Ele é fiel. E às vezes você pode estar preocupado com a sua família. Ai, meu filho está fora da igreja, meu irmão, ou qualquer coisa. Eu quero saber, vamos fazer uma enquete aqui geracional. Quem é a primeira geração de crente aqui na família? Fala assim, ó, eu aceitei Jesus, antes de mim ninguém veio. Primeira geração. Quem que é a segunda geração? Meu pai era crente. Terceira geração, meu avô era crente. Quarta geração, meu bisavô era crente. Deixa eu levantar minha mão. Quinta geração, a sexta eu não sei, mas a minha avó Ada, que era alemã, ela, mãe da minha mãe, ela era metodista. Lá na Alemanha, os pais dela já eram metodistas. Os avós dela já eram metodistas. Por que eu estou falando isso? Aí depois vem para o lado do meu pai. Os meus avós se converteram. O meu bisavô também do meu pai era cristão, era um suíço. Do suíço não, um austríaco. E aí vem assim, então essas duas famílias que já vêm de geração, elas se encontram e aí nasce eu. Deuteronômio 7,9 fala assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Ou seja, se eu contei de 6 gerações, ainda tem 994 gerações para frente de mim, que vão ser abençoados pela decisão que os meus antepassados, que eu não tive nenhum contato, tiveram. Essa é a bênção. Isso aí é verdade. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Olha só quantas pessoas, com quantas escolhas de outros países aí que vieram para dar num crente, que sou eu que estou falando para vocês aí, que muitos começaram agora, ou seja, a partir de você tem 999 gerações aí para frente, no mínimo. A bondade de Deus, ela se estende por 1000 gerações. E sabe quando Deus falou isso aí? No deserto, cumprindo uma promessa que Deus tinha feito para Abraão. Abraão, eu vou fazer de você uma nação. Abraão, eu vou te dar uma terra. Você não é só Abrão, um pai exaltado. Você é Abraão, pai de muitas nações. E
todas as nações da terra serão abençoadas através da sua linhagem. Olha que promessa, cara. Olha que promessa maravilhosa. Essa promessa que veio sobre a vida de Abraão hoje está sobre a nossa vida. Todas as nações da terra serão abençoadas através do seu posicionamento de fidelidade com Deus. Glória a Deus, é isso aí. E mesmo, olha só, a fidelidade de Deus é tão grande que Deus tira o povo lá do Egito. Aí o pessoal sai, Moisés é levado para o monte para ter uma revelação de Deus lá, descer com os 10 mandamentos, tudo mais, descer com toda a linha que Deus tinha formado para aquele povo ser nação. Toda nação tem uma constituição, então Deus estava dando a constituição do povo de Deus para eles, para Moisés. O povo não vê Moisés agindo, o que é que o povo faz? Aquele povo lá faz um bezerro, pega todas as suas joias, que eles tinham de mais precioso, fazem um bezerro. Arão, cabeção, irmão de Moisés, é o cara que constrói o bezerro. E aí, Deus mesmo assim faz justiça naquela hora, vocês já conhecem a história. E durante um período de 40 anos, Deus alimenta esse povo, mandando codorniz no meio do deserto. Eu sei lá onde aparece tanto passarinho no meio do deserto. Mandando uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante a manhã, mandando direção, mandando maná do céu, uma farinha que cai do céu. Tudo isso porque Ele é fiel. Porque em Timóteo 2:13 fala assim, olha lá, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A promessa que Deus fez para você, ela vai se cumprir. Ele é fiel. Aleluia. Então, a fidelidade de Deus não é uma resposta à nossa fidelidade. Ele é fiel. Ele é fiel. No casamento, você promete ser fiel. E aí você tem que cumprir isso. E a fidelidade, ela não está relacionada ao outro. Porque eu sou fiel à minha esposa? Porque ela é fiel a mim? Não. Porque eu a amo e eu sou fiel a ela. Depois que eu beijei a Carol, eu nunca mais beijei nenhuma outra pessoa do jeito que eu beijo a Carol, é óbvio. Isso é fidelidade. Independente se a minha fidelidade está atrelada ao meu compromisso que eu fiz com ela. E vice-versa, a fidelidade dela para mim está atrelada ao compromisso. Se você tem uma pessoa, você está casado com uma pessoa, essa pessoa te trai, você tem todo o direito de se separar, mas a fidelidade, ela está atrelada não ao que a outra pessoa te faz, mas ao seu compromisso. E se você quiser, você pode restaurar o seu casamento, independente do que a outra pessoa fez. Porque Deus transforma as situações, Deus transforma os corações, e Deus quer restaurar a fidelidade. Deus quer restaurar os casamentos quebrados, os relacionamentos quebrados. Eu, quando era moleque, eu era muito louco. A Carol, agora a gente passou na Bahia uns dias, aí fomos na casa de um tio que fazia anos que a gente não se via, né? E aí fomos lá para a casa dele, foi muito bacana, tudo mais, tem um testemunho maravilhoso, depois a Carol conta algum dia do que aconteceu. Mas eu precisei vir embora antes, Carol ficou lá, com a mãe dela, que teve um ataque cardíaco no hotel que a gente estava, e Deus, o resumo é que Deus curou, e está tudo bem com a minha sogra, graças a Deus. Aplaudir o Senhor, minha sogra é gente boa, pode aplaudir o Senhor. E aí,
Então a Carol ficou mais uns dias lá na casa do meu tio para acompanhar a mãe dela lá, se recuperar para poder voltar. E um dia lá minha tia chega para Carol e fala assim: Carol, eu tinha certeza, eu fico tão feliz que você está aqui, eu tinha certeza que o Márcio não ia dar certo. Olha só como eu era, cara. Ela tinha certeza que eu não ia dar certo. Por quê? Porque eu era terrível. Uma vez, com 17 anos de idade, eu pagava as contas de casa, eu fazia todo esse corre para o meu pai, né? Aí eu tinha o cartão de crédito dele comigo. O que eu pego, o que dá na minha cabeça, fala assim: eu vou viajar. Estou com o cartão de crédito do meu pai, eu vou viajar. Desci para a praia, cara. Fui para a praia, fiquei uma semana lá na praia, só cartão não. Né? Ligava para meu pai: tá tudo bem, pai, eu estou aqui, não sei o quê. E meu pai nem imaginando que eu estava lá com o cartão dele passando, né? O que aconteceu ali? Eu quebrei a confiança. Porque quando veio, a fatura vem, meu irmão. Faça o que você quiser fazer. Um dia a fatura vem. A fatura veio. Aí meu pai assustou, falou: o que é isso aqui? Na praia. Que negócio é esse? E começou, eu não fui. Aí veio e me chamou, e cara, foi muito duro, porque ele não me bateu, ele só falou assim: você quebrou a confiança que eu tinha em você. Cara, aquilo para mim foi, rasgou meu coração. Ele falava, a minha vontade é assim: pai, me bate, mas não perde a confiança. Eu não pensei no que eu fiz, porque eu quebrei a fidelidade, mas depois essa fidelidade foi restaurada. Amém? Ficou uma história para contar, só que a gente ri hoje. Deus, Ele restaura os relacionamentos de fidelidade. Amém? Quanto mais você é fiel, mais você vai recebendo. Deus é fiel, e você? Quando nós somos fiéis, nós somos recompensados. Quer ver? Quem esteve aqui no culto quarta-feira, o presbítero Renato pregou sobre isso. A gente vê a parábola dos talentos, Mateus 25 e 23, coloca aí, como que era a recompensa dos talentos. Servo bom e fiel, aquele que multiplicou o talento, né? Que ele recebeu. Você foi fiel na administração desta pequena quantia, e aí, agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Ou seja, você é fiel, Deus vai recompensando a sua fidelidade. Isso é uma lei. Você é fiel, a sua fidelidade, essa daí vai gerando mais fidelidade, vai gerando mais compromisso, vai gerando mais bênção sobre a sua vida. Você vai recebendo em tudo. Filipenses 1:6. Eu estou construindo a base para a gente, para a história de hoje. Amém? Amém. Filipenses 1:6 fala assim: eu vou ler a minha versão aqui, pode manter essa daí. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa nada incompleto. Por quê? Porque Ele é fiel. O Deus fiel completará o incompleto. E aí eu pergunto: o que é que está incompleto aí na sua vida? Porque o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, Ele não me faltará, e Ele supre todas as coisas na minha vida. Deus completará o incompleto na sua vida. Quero que você repita com fé isso aí, agora, com um sorriso embaixo da sua máscara. Diz assim: o Deus fiel completará o incompleto em minha vida. Mais uma vez: o Deus fiel completará o incompleto em minha vida. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Mateus 21, do 21 e 22, fala assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade,
Se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figueira e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levanta-se e atire no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Ou seja, se você crer, você vai receber, porque Deus completa o incompleto. Eu oro sempre com meus filhos. Tudo que eles querem, a gente fala assim: vamos pôr em oração, vamos orar. Aí, estava agora, posso, cara, a respeito de Deus responder a oração, eu posso dar milhares de testemunhos. Eu estava com a minha filha, com a Clara, que está jogando o celular enquanto eu prego. Está liberada, pessoal, está liberada, glória a Deus. É importante que está aqui do lado. Eu estava com a Clara na piscina do hotel. De repente, do mar veio assim aquela nuvem preta. E vem, toma tudo. E estava um dia tão legal. Aí eu falei assim: Clara, quer ter uma experiência bacana? Ela falou: vamos orar agora, que Deus vai limpar esse céu. Eu falei: vamos. Olha só, isso é fé. Ele podia frustrar a criança. Eu falei: Deus, não deixa. Vem comigo, Deus, vem comigo. Aí eu falei: então vai lá, ora, pede para Deus limpar o céu, que a gente quer curtir o dia. Aí ela orou. E eu falei assim: Pai, em 5 minutos esse céu vai estar limpo. Eu já te louvo por isso. Meu irmão, não deu 5 minutos de relógio. A chuva que tinha caído, daqui a pouco era um céu limpo, lindo. Glória a Deus. Então, glória a Deus, aplaudo o Senhor. O que eu estou falando é que em coisas simples, pequenas, Deus pode fazer. A Bíblia está falando: se você pedir para o monte se lançar, ele vai se lançar. Então eu pedi para o céu limpar, o céu limpou. Outra, o multimídia do meu carro, eu estou vendendo ele. Quem quiser comprar, vem falar comigo no final do culto. Você que está online, é só me seguir aí. O cara está que nem eu. Ah, não, deixa quieto. Aí, eu ia falar do careca da Havan que aproveitou o palanque lá para falar dos lançamentos da loja dele. O carro, quer dizer, que eu estou vendendo, está inteirão. A multimídia para de funcionar. 2 dias atrás, a multimídia desse carro, ela é 10% do valor do carro. É caríssimo o negócio. Aí eu desligava o carro, ligava, tocava no touch lá, não funcionava. Aí eu esperei, tentava tocar, não funcionava. Eu falei: vou orar? Devia ter orado já no início já. Aí eu cheguei e pus a mão na multimídia do carro. Falei: Deus, eu preciso vender esse carro. Essa multimídia aqui custa uma grana. Está aqui o Daniel, que não me deixa mentir. Ele sabe o valor. Pus a mão lá. Falei: Deus, eu preciso vender. Eu já te agradeço, porque o Senhor está consertando essa multimídia. Liguei o carro, toquei, funcionando. Deus é lindo, cara. Deus responde, Deus faz. Então você pode orar com fé. Deus vai completar um incompleto, porque Ele é fiel. E Ele é bom, Ele gosta de dar coisas boas para os seus filhos. Amém? Então tudo que você pedir em oração, crendo, você recebe. É só você orar com fé. Quem está recebendo essa palavra com fé? Levante a mão. Amém. Deus completará o incompleto na sua vida. Se te falta saúde, vem saúde. Se te falta dinheiro, vai vir as condições. Se te falta um esposo, irmã, vai ver o esposo. Cara, 2 anos atrás, a gente orava pela Mari, que está ali no Data Show, e está lá o Messias do lado dela. Glória a Deus, não é? E a gente olhava a Mari e falava: cara, menina tão preciosa, bonita, tudo mais. Na verdade ela estava escondida dos olhos de todos,
para chegar ao Messias. E assim, se não tem ninguém do seu lado, é porque Deus está protegendo o seu coração até aparecer a pessoa certa para a sua vida. Então, te falta alegria, Ele vai te encher de alegria. Se o que te falta, eu não sei o que é que te falta, mas eu sei que Deus, Ele completa o que está incompleto na sua vida, porque Ele é fiel. Em Filipenses 4,19, assim, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E quando fala todas, é tudo, Ele supre tudo. Aleluia. E é nessa hora que você não perde a oportunidade de adorar o Pai aplaudindo Ele. Glórias a Deus. Nos votos de fidelidade do casamento, a gente escuta muito palavras lindas que estão na Bíblia. Aonde fores, irei eu. Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E que Deus me faça outro tanto, se não for a morte que me separe de ti. Está na Bíblia isso daí. E o mais interessante é que foi uma nora falando para uma sogra esse negócio. Olha só que mistério. Vamos ver mais sobre essa história. Você gosta de emoção? De novela mexicana? Filme coreano? Round 6 não, cara. Aquele negócio é do mal, velho. Eu falo filme coreano porque os caras abusam da emoção. Mas a história de Ruth é uma história cheia de emoção. É uma história de reviravoltas. Ruth é um livro pequeno, você tem que ler esse livro hoje. Saindo aqui, vai ler Ruth. Mas ele é cheio de significado, se liga nisso. Ruth 1 e 2, fala assim: nos dias que julgavam os juízes, na época dos juízes governadores de Israel, houve uma grande fome na terra. Por isso um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, a esposa Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Então a história de Ruth, e é interessante, ele é um relato onde a fidelidade mudou o destino de uma mulher e de toda uma família. Em nenhum momento, quando você lê isso daí, fala de Ruth em relação a Deus, sendo fiel a Deus. Ruth foi fiel à sua sogra, e Deus recompensa a fidelidade. Agora vamos lá pensar nos nossos personagens. O local. Eles eram de Israel, certo? Essa família, povo de Deus, adoravam Deus de Israel, serviam o Senhor Todo-Poderoso. E aí, eles moravam em Belém. O que significa Belém? Capital do Pará? Não. Casa de pão. Belém significa a casa do pão, da provisão. Na casa do pão começou a ter fome. O papai, quem que era? O Elimeleque, significa, é Deus que comanda. A mamãe, quem que era? Noemi, significa doçura. Os filhos, Malom e Quilion, olha o nome dos filhos, cansado e enfermo. Malom e Quilion. Pensa bem antes de dar o nome aos filhos, viu? O meu nome não combina de jeito nenhum, Márcio Gustavo. Eu pensava, não tem combinação. Eu já falei aqui sobre o significado do meu nome, né? Conhece? Não? Ô, louco. Primeira profecia que eu recebi da minha vida. Tinha uns 4 anos de idade, 5 anos. Vai um profeta na minha casa, marcou muito a minha vida, o profeta. Por causa da profecia? Não, porque ele não tinha um dedo, né? E aí ele punha o dedo que ele não tinha como dedo de profeta, apontava para a minha cara. E eu nunca tinha visto ninguém sem dedo na vida, né? Aí ele apontava assim aquele dedo para mim e falava assim: você é guerreiro, você é guerreiro. Deus coloca uma espada na sua mão e tudo mais. E aí depois, Deus sempre quando vai falar comigo, fala a respeito de ser guerreiro até o final e tudo mais. E o significado do meu nome, depois de muitos anos eu fui saber, eu só achava que meu nome não combinava. Márcio Gustavo não combina.
Mas meu nome significa guerreiro exaltado, Márcio Gustavo. Meu nome, então pensa bem no nome que você vai dar para o seu filho. Meu nome foi profético na minha vida. É cada guerra, cara, mas a gente vai vencendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Voltando para a história. Nunca saia de onde você está sem uma direção de Deus. Se Deus não te dá uma direção específica para você sair, não saia. Pior que seja um momento, só dê passos conforme a palavra. Essa família, ela estava passando fome, mas ela estava na casa do pão. Ela estava em Belém, casa do pão, casa da provisão. Veio uma grande fome, mas eles estavam no lugar certo. Era lá naquele local que Deus ia prover. E lógico isso, né? Como as pessoas saem da igreja, por exemplo, passam um perrengue na vida, fala assim, tá errado na minha vida, é a igreja, eu vou sair da igreja. É lógico, cara, a igreja é casa do pão. Porque você vai sair aqui da igreja porque está passando um perrengue na sua vida, porque está passando uma tristeza, uma desilusão, mesmo que foi alguma coisa que aconteceu aqui, o pastor não te olhou como você queria que ele te olhasse, ou qualquer coisa assim, aí você sente algo e fala assim, não é mais meu lugar aqui, vou sair. E lógico, é perigoso a gente se mover sem ter uma direção de Deus, sem ter uma palavra. E aí o que é que essa família faz? Eles deixam a casa do pão, por causa de um perrengue momentâneo, e eles vão para Moabe. Agora vocês sabem quem que é Moabe? Da onde surgiu essa cidade? Moabe era filho de Ló, com a filha dele. Moabe nasceu de um incesto. Moabe então se tornou uma terra onde tudo era aberto, tudo era possível. Era uma terra que não tinha lei. Era Moabe. Era uma terra literalmente do pecado. Essa família sai da casa do pão, vai para a terra do pecado. Então o Deus que comanda, que era Elimeleque, né, que significa o nome dele, Elimeleque, Deus comanda, não comanda mais. O que acontece quando entra na terra? Elimeleque morre. Os dois filhos de Ruth e Elimeleque se casam com mulheres moabitas. Orfa, que é rebelde, e a Ruth, que significa amiga. Então o Malom, o cansado, casou com o rebelde. O Quelion, o doente, se casa com a amiga. O que acontece com Malom e Quilion? O cansado e o doente morrem. Eu não falei que parecia novela mexicana? Filme coreano? E aí sobra 3 mulheres: Orfa, Ruth e Noemi. Veja bem, Orfa e Ruth, elas não conheciam a Deus. Elas não sabiam do Deus fiel. Elas não sabiam dessa coisa, mas uma delas tinha a noção da fidelidade. Noemi conhecia Deus. Vamos dizer assim, Noemi era crente da parada. Mesmo crente, a Noemi tinha perdido toda a esperança, que ela fala assim: não me chama mais de Noemi, eu não sou mais doce, me chama de Mara, eu sou amarga agora. Ela estava incompleta e sem esperança. Então, pega aí Ruth, do 8 ao 14, vamos ler. Fala assim: a certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor abençoe com segurança o novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em volta à voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para me casar outra vez. E, mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então?
Vocês esperariam que eles crescessem deixando assim se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas. Orfa foi embora, se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Fidelidade. A rebelde foi embora, a amiga ficou, amiga fiel. Eu amo a Ruth, porque mesmo dando tudo errado com ela, ela não deixava aquela velha pessimista, amarga, negativa. E mesmo ela sendo sogra, ela faz uma declaração de amor linda para essa sogra, usada como uma promessa de casamento que a gente leu até hoje, que é linda. Coloca aí na tela, põe na tela, Ruth 1, 16, 17, né? Eu tenho que falar, né, onde é, né? Então tá, Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-lo e voltar. Aonde for eu irei, onde você viver, viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus o meu Deus. 17, onde você morrer, ali morrerei, serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Olha só que declaração linda. Em algum momento, elas voltam para a casa do pão. Elas deixam Moabe, elas voltam para a casa do pão, elas voltam para Belém. Já é tempo de você voltar para a casa do pão, já é tempo de você voltar para a casa do Pai. Não deixe mais um segundo isso longe de você. Chega de ficar na terra de Moabe. Chegando então em Belém, cadê a água? Boca seca. Noemi tinha ainda na sua casa, mas elas estavam muito pobres, né? Então, de acordo com a lei mosaica, as pessoas pobres, muito pobres, poderiam ir atrás do pessoal colhendo, pegando o que o pessoal caía, que sobrava no chão, certo? Então, isso daí era uma lei. Então, as espigas que caíam da mão dos secadores, eles podiam fazer isso. Então, Ruth se propôs para Noemi e falou assim: sogra, eu vou lá fazer esse negócio aí, eu vou lá participar disso aí, trazer umas espigas para nós, né? E aí chega o galã da história, chega Boaz. Boaz significa rapidez. E está lá Ruth lá, pegando as espigas. Boaz rapidamente olha aquela moça falando: ó, quem que é aquela moça? Aí todo mundo fala assim: olha, aquela moça é a Ruth. É aquela moabita que acompanhou a Ruth, que demonstrou grande fidelidade. Ele fala: ó, interessante, hein? Deixa a moça pegar. E se ela tiver sede, que ela beba água aí com vocês aí. Trata bem ela. Ou seja, espertão olhou a Ruth devia ser gatinha. Ele falou: isso aí deixa aqui junto com o meu gado aqui. Boaz foi Ruth. Foi rápido então, certo? E aí os caras começam a deixar as espigas maiores caindo para Ruth e tudo mais. Ruth pega um cestão enorme, leva para Noemi. Noemi olha aquilo lá e fala: nossa, Ruth, quanta espiga, como você conseguiu isso? Ela falou: eu fui lá no campo de Boaz. Ela fala: Aí a sogra tem uma ideinha, fala assim: olha que legal, sabia que Boaz é o nosso parente? Ele é um parente que pode ser o nosso resgatador. Vocês conhecem o conceito de resgatador? O conceito de resgatador é o seguinte: quando você está muito endividado, você perdia a sua terra, você poderia se entregar como escravo para essa pessoa que você devia. O parente mais próximo seu podia ser o seu parente resgatador. Esse parente ia falar assim: eu compro a dívida, ela é minha agora. Ele tomava a terra, deixava você vivendo na terra. Ou então, se você fosse vendido como escravo, ele ia lá, falava assim: eu sou o parente resgatador, eu sou o remidor, eu pago a dívida desse daí. Olha só como é profético. Na terra de Belém tem um resgatador. O que aconteceu? Anos depois, na terra de Belém, nasceu o nosso resgatador. Aleluia. Ou seja, Ruth estava se esforçando. Ela trabalhava, mesmo ela estando incompleta. E é assim que funciona no reino de Deus.
Mesmo você incompleto, mesmo você não tendo recebido a vida, você segue crendo, você segue trabalhando, você segue se esforçando, e Ele te completará, porque Ele é fiel. Então, Deus está lá no controle de toda a situação. Fala assim para Ruth, Noemi: olha, ele é o nosso parente. Explica para ela o conceito de resgatador. Fala assim: depois que terminar a colheita, veja onde ele vai se deitar, dormir. Vai lá e deita ao pé dele. Se perfuma bem, fica bem bonitona. Meu irmão, não venha você pensar com essa cabeça de maldade, falando assim: olha, ela está falando para ele deitar com ele. Não tem nada a ver. Deitar aos pés significa assim: eu me rendo completamente a você. Faça de mim o que você quiser. Ela estava se entregando. E aí ele dormiu, ela vai lá, descobre o pé dele, deita no pé dele. Aí lá pela meia-noite, ele estava meio alegre, ele tinha bebido uns vinhos mais a mais assim, ele acorda assim, vê uma moça deitada no pé dele, e aí ele já entendeu. Aí ela fala: você é o meu parente resgatador. Ele fala: moça, não precisa falar mais nada. Ele pega a capa dele, joga sobre ela, fala: fica deitada aqui, dormindo aqui, para que ninguém pense mal de você. Ou seja, não aconteceu nada, pessoal. Aquilo era simbólico. Depois eu fico pensando, o nosso resgatador, na vida dele, teve uma mulher que se jogou aos pés dele, quebrou um óleo, derramou lá, lavou tudo mais, os próprios cabelos enxugou, com as lágrimas lavou o pé dele. Que coisa maravilhosa. É esse conceito que estava sendo representado ali. É o conceito de eu estou totalmente dependente de você. Boaz, ele não era o parente mais próximo. Boaz pela manhã vai lá na frente da cidade, onde todo mundo fazia. Então pegou testemunhas, chamou o parente mais próximo, falou assim: cara, você está interessado em ficar com as terras e ficar com a Ruth? Você tem que dar filho para ela, com a Moabita. Ele falou: não quero ter mais filho para dividir minha herança, não. Se você quiser, você pode pegar. Aí ele foi, ele mesmo não tendo o direito completo, ele vai e ele toma esse direito para si. Ele compra, ele paga todas as dívidas da família e toma Ruth como esposa. Olha só, então Ruth se casa com Boaz, e com isso aí Deus completa Noemi, porque ela não podia mais gerar filhos, mas ela começa a ter netos do coração. E vocês sabem quem foi o primeiro filho de Ruth com Boaz? Obed. E quem foi Obed? Pai de Jessé. Quem foi Jessé? Pai de Davi. Olha só, Jessé gera Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. A fidelidade da Moabita, que não foi uma fidelidade a Deus, foi uma fidelidade à sogra. Só dela ser fiel a alguém, ela fez ela entrar na linhagem real do nosso Salvador, a linhagem real do nosso Senhor Jesus. Essa história que começa como uma tragédia completa, que parecia ter um final doloroso e sem jeito, Deus transforma essa história numa vitória, porque teve fidelidade, e Deus recompensa a fidelidade. Então você tem que crer nisso. A sua história não termina hoje, a sua história terminará com glória. Aleluia. Mesmo, aleluia, aplauda o Senhor. Já estamos indo para o fim. Mesmo que você fale: eu nem me lembro mais do que me falta, eu estou completo em Deus. Porque tem gente que pensa assim. Mesmo que você pense dessa forma, Deus sempre tem algo a derramar na sua vida. Adão pensava que ele estava completo, ele estava lá no jardim e tudo mais, mas na verdade Deus sabia que ele estava incompleto. Mesmo sem Adão pedir, Deus vem e dá uma esposa para ele. Mesmo estando com Deus, Adão não estava completo. Então tem algo na sua vida a ser derramado.
Então creia, independente do que você vê. A sua história está longe de ter um final. Não se acostume com a terra de Moabe. Não se acostume com a sua situação, porque a gente tem às vezes tem em nós aquele negócio assim: tá bom do jeito que tá. Se não veio até agora, não vai vir. Se eu não tive o filho até agora, não vem mais filho. Se eu não casei até agora, não vou casar mais. Se eu não passei nesse concurso até agora, não vou passar mais. E tá tudo bem. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a crer, porque Deus é fiel. Aleluia. Levante sua mão comigo e fala assim: o Deus fiel irá completar o incompleto em minha vida. Aleluia. Tenha isso no seu coração. Você recebeu essa palavra hoje. Deus é fiel e Ele irá completar o incompleto em sua vida. Olha só, Noemi tinha perdido dois filhos, certo? Isso para acabar o último versículo, Ruth 4, 16, 17 fala assim: Noemi pôs um menino no colo, passou a cuidar dele. Esse cuidar dele junto ao peito, Noemi começou a amamentar, gente. Noemi criou leite. Noemi era a vovó. Não foi Ruth que amamentou, foi a própria avó que amamentou. A avó que tinha perdido os filhos, que tinha falado: eu sou amarga, eu não posso mais gerar filho, eu sou velha. Deus dá leite para velha. Olha isso. As mulheres da vizinhança celebravam a Deus e falavam assim: Noemi tem um filho. Noemi teve um filho, olha o milagre. Você está sendo levantado hoje em fidelidade a Deus, e Ele vai te usar para você levantar as Noemis que você encontrar. Deus não só vai levantar você, mas Deus vai usar você para você ser abençoador na vida das pessoas. Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos orar. Levante do seu lugar, aleluia. Pode aplaudir ao Pai.